Nesse vídeo a gente vai falar sobre integral dupla em coordenadas polares. Bom, isso é só uma técnica de integração. Quando você encontrar um integral que esteja difícil de resolver, que você esteja tendo dificuldade, você pode tentar usar coordenadas polares para resolver ela. Então, bora lá ver como é que faz. Antes de começar a estudar a integral, a gente precisa dar uma lembrada no que é coordenadas polares. Então, bora dar uma lembrada aqui. Quando você está trabalhando com coordenadas polares, o ponto vem dessa forma aqui. Aqui tem duas informações, uma informação sobre o raio e a informação sobre o ângulo de inclinação. Esse raio é sempre partindo da origem, e esse ângulo de inclinação é sempre em relação ao eixo x. Então, qualquer ponto do plano xy você pode dar por coordenadas cartesianas ou coordenadas paramétricas. Eles são informações diferentes para dizer os mesmos valores, os mesmos pontos. Por exemplo, esse aqui é coordenadas polares. Bora aumentar o raio dele. O raio 2. Então, nesse caso, o raio é 2 e o ângulo de inclinação é 0, porque está em cima do eixo. Em coordenadas cartesianas, o ponto 2, 0. Então, eu posso dar em coordenadas cartesianas ou coordenadas polares. Não, eu quero esse raio um pouco maior. Não, eu quero ele valendo 5. Então, beleza. O raio vale 5, o ângulo é 0, da mesma forma em cartesianas. Então, por enquanto, eles estão dando igual. Mas digamos que eu quero agora que esse ângulo de inclinação aumente. Não, vou aumentar um pouco ele. Vou aumentar ele para 32 graus. Opa, agora as coisas mudaram um pouco, não é? O ponto que você está dando aqui nessas coordenadas é esse ponto aqui. Isso aqui é a localização dele. Esse é o ponto se o raio for 5 e o ângulo de inclinação for 32. Mas se você olhar em coordenadas cartesianas, esse ponto é o ponto 4,24, 2,65. Então, qualquer ponto no plano XY, você pode escolher em trabalhar em coordenadas cartesianas ou coordenadas polares. Eu deixei os dois aqui só para vocês verem a diferença entre os pontos. São informações diferentes para dar o mesmo ponto. Não, eu quero que o ângulo seja de 90 graus, exatamente em cima do eixo Y, e que essa reta tenha um comprimento 3. Então, em coordenadas cartesianas é o ponto 0, 3. Só que para a gente botar em polar, então a gente precisa do raio 3 e de um ângulo de inclinação de 90. Então, existe uma relação em coordenadas polares e coordenadas cartesianas. Os dois podem dar os mesmos pontos, só que de maneiras diferentes. Bora focar em coordenadas polares, que é o objetivo do nosso vídeo agora, né? Como eu falei, qualquer ponto do plano XY, você precisa de duas informações, do seu raio e do seu ângulo. Não, eu quero que esteja no ponto -2, -2, esse ponto aqui embaixo. Então, como é que vai ter que ser o meu ponto em coordenadas polares? Bom, em coordenadas polares vai ter que ser aproximadamente isso aqui. Um raio de 2,8 e um ângulo de inclinação de 226 graus. Não, eu quero que esteja nesse quadrante. Então, você aumenta o ângulo para pegar um ponto nesse quadrante. Um ponto maior ou menor. Então, coordenadas polares é isso. Você precisa de uma informação que é o raio e do ângulo. Agora, bora ver como é que isso se aplica para você calcular integrais. Bora lá. Digamos que a gente quer calcular uma integral e o domínio da sua integral é essa área azul aqui. É a área compreendida entre essas duas circunferências. A circunferência de raio 1 e uma circunferência de raio 4. Se você quisesse calcular essa integral aqui usando coordenadas cartesianas, você ia ter um trabalho grande. Por quê? Lembre que para calcular a área de uma região, você olha quem é a função que está embaixo e quem é a função que está em cima. Só que aqui, de acordo com qual parte da circunferência que você pega, ela muda. Se você começar com essa primeira parte aqui, até esse limite aqui. Então, a função que está em cima e a função que está embaixo são os dois a circunferência de raio 4. Mas se você pega essa parte da circunferência de raio 1, toda essa região que está acima dela e toda essa região que está abaixo dela, então você vai ter que fazer duas integrais diferentes. Por quê? Porque aqui quem está embaixo é a circunferência de raio 4 e quem está em cima é a circunferência de raio 1. Nessa parte de cima aqui já inverte. A circunferência de raio 4 está em cima e a circunferência de raio 1 está embaixo. E se chegar nessa última parte aqui, então a circunferência de raio 4 é a que está em cima e que está embaixo. Então, nesse caso aqui, você ia ter que fazer uma integral para essa primeira parte,
outra integral para essa parte acima dessa circunferência, outra integral para essa parte que está abaixo e uma quarta integral para esse último pedaço aqui. Então, só para calcular essa região, você teria que fazer 4 integrais diferentes. Coordenadas polares vai entrar para facilitar essa conta. Você precisa de 2 informações, o raio e o ângulo. Qual é o raio necessário para cobrir essa região aqui? Bom, a região começa em 1 e termina em 4. Então, o raio necessário para cobrir essa região é esse raio aqui, de 1 a 4. Agora a gente precisa do ângulo de inclinação necessário para cobrir essa região. Qual é o ângulo que eu preciso para fazer esse cara variar desde a origem até que dê uma volta completa? Então o ângulo vai partir da origem, dar uma volta completa até chegar nessa outra extremidade, para que cubra toda essa nossa região. Mas para ele fazer isso, então ele tem que dar uma volta completa. Então nosso ângulo tem que variar de 0 a 2π. Lembrando que 2π é a mesma coisa que 360, né? Então ele tem que dar uma volta completa. Quando você definir isso, então os seus limites de integração já estão aqui. O R tem que variar de 1 a 4 e o seu ângulo tem que variar de 0 a 2π. Pronto. Nesse caso, a gente só vai precisar de um integral para fazer essa conta. Beleza, isso é como a gente define o nosso domínio de integração. Agora, bora pegar isso e jogar na integral para ver como é que acontece aqui, né? Então, entendida essa parte do domínio, bora fazer a conta da integral. A gente só vai precisar de uma mudança de variável. A gente vai fazer a mudança para coordenadas polares. O teorema ele diz o seguinte: se f é contínua no retângulo R, dado por isso aqui, e isso aqui, observe que está falando da variação de R e a variação de θ, onde esses caras aqui são menor que 2π, ou seja, é menor que 360 graus, tá certo? Não faz sentido dar mais de uma volta, é uma volta só. Então, a nossa integral é dada por isso aqui. Isso aqui vai ser a nossa mudança de coordenadas. Observe que ele está dizendo que o seu x vale isso, o seu y vale isso, e ainda é multiplicado por um r no final. Você está transformando x e y nesses caras aqui. Então é só fazer essa mudança de variável dentro da sua integral. Bora fazer exemplo. Então tá aqui, galera, o nosso primeiro exemplo. Calcula essa integral onde r é a região no semiplano superior limitada pelos círculos de raio 1 e raio 2. Lembra que isso aqui a gente tira a raiz, né? Raiz de 4. Então, o gráfico desse cara aqui, da região que você quer calcular, está aqui em cima. Então, olha aqui em cima. Você tem aqui externo a circunferência de raio 2 e aqui dentro a circunferência de raio 1. Esse carinha azul é o nosso domínio de integração. Como esse domínio tem um formato circular, é interessante você usar coordenadas polares para resolver essa conta. Fica mais simples. Então aí a gente volta. Bom, o que é que eu preciso para calcular coordenadas polares? Eu preciso do valor de R e do valor de θ. O nosso R varia de quanto a quanto? Bom, nosso R saindo do raio, ele começa em 1 para entrar na nossa região e termina em 2 para sair da nossa região. Então, nosso raio tem que variar de 1 a 2. Então, nosso R está variando de 1 a 2. O que a gente precisa também é do ângulo. Bom, a nossa figura ela só dá meia volta. Ela começa aqui na origem e completa meia volta até completar a região. Então, a nossa figura começa em 0 e vai até π, meia volta, né? Então, tá aí, nosso raio e a nossa rotação. Bom, agora é jogar na integral. Então, tá aqui a fórmula que a gente vai usar para converter a nossa integral cartesiana em integral coordenadas polares. Observe que o que você tem aqui é o valor de x e o que você tem aqui é o valor de y. Então, o que a gente vai fazer é trocar x e y por esses valores. Então, a nossa integral de alfa e beta. Observe que a integral externa é a integral de θ. Então, o nosso θ está variando de 0 a π. A integral de a e b está na parte de dentro, é a integral em r. E observe que o nosso r está variando de 1 a 2. De quem? Da nossa função. A nossa função é esse cara, onde x é esse valor e y é esse valor. Então vai ficar 3r cosseno θ mais 4. Esse cara está elevado ao quadrado, então dá r ao quadrado, seno ao quadrado de θ.
Observe que todo mundo aqui está multiplicado por R, dr, dθ. Pronto, você montou a sua integral, daqui em diante é conta. Vai simplificar essa integral e tentar calcular. Esse cara multiplicado por R vai ser a integral de 0 a π, da integral de 1 a 2, de 3r ao quadrado, cosseno de θ, mais 4r a terceira, seno ao quadrado de θ, dr, dθ. Integro esse cara em relação a r. Então fica integral de 0 a π. Se eu integro esse r, vai dar r elevado à terceira dividido por 3. Simplifica com esse 3 daqui. Então dá r a terceira cosseno de θ. Se eu integro esse r, vai dar r a quarta dividido por 4. Simplificado com esse 4, vai dar r a quarta seno ao quadrado de θ, com esse cara variando de 1 a 2, dθ. Então, essa função toda, quando o meu r valer 2, menos essa função toda, quando o meu r valer 1. Bom, você fazendo aquela substituição e simplificando, você consegue essa integral aqui. Agora, a gente vai integrar ela em relação a θ. Bom, isso vai ser integral de 0 a π. Essa integral aqui é simples. O problema aqui nessa integral é esse seno ao quadrado. Então, a gente vai trocar esse seno ao quadrado por um outro termo. Existe uma identidade trigonométrica que vai dizer que esse seno ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 2, 1 menos cosseno de 2θ. dθ. Então, agora a gente vai simplificar essa conta e calcular. Isso é a mesma coisa que integral de 0 a π de 7 cosseno de θ, mais, multiplica aqui, dá 15 sobre 2, multiplicado por 1, 15 sobre 2. 15 sobre 2 multiplicado por menos cosseno, vai dar menos 15 sobre 2, cosseno de 2θ, dθ. Bom, agora dá para calcular essa integral. Isso vai ser o quê? Integral de cosseno é seno, então 7 seno de θ. Esse cara não tem θ, então é uma constante. Então vai ficar mais 15 sobre 2θ. E essa integral aqui você consegue fazer facilmente por substituição. Isso é a mesma coisa que menos 15 sobre 2 seno de 2θ dividido por 2, onde esse cara está variando de 0 a π. Bom, é agora aquele lance. Essa função toda quando θ valer π, menos essa função toda quando θ valer 0. Bom, se você fizer essa conta, isso vai dar 15π sobre 2. Pronto. Isso que a gente acaba de calcular é a integral que a gente queria lá no começo. Só muda que você fez por coordenadas polares. É uma conta muito mais simples de fazer do que se você tentasse por coordenadas cartesianas. Essa integral por coordenadas cartesianas, eu acho que você teria que fazer 3 integrais diferentes para calcular toda a área. Tá certo? Então é isso, galera. Esse exemplo está aí, bora para o próximo. Nesse exemplo eu vou falar, determine o volume do Sol limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, primeiro bora fazer o gráfico disso para a gente entender a nossa região de integração. Depois bora jogar na integral para a gente ver. Está aqui o seu gráfico. E ele falou, ó, eu quero a região que esteja abaixo desse paraboloide em cima do plano z igual a 0. Bom, z igual a 0 é o plano xy. Então, ele quer que esteja abaixo desse paraboloide em cima do plano xy. Então, para calcular essa região, eu só preciso saber do seu domínio de integração. O domínio de integração vai ser exatamente quando eu cortar esse paraboloide no plano xy. Mas se eu fizer esse corte, o objeto que eu consigo é esse aqui. É essa circunferência aqui. Se você olhar aqui no lado esquerdo, esse cara no lado esquerdo é o plano xy. Então, você está vendo essa circunferência aqui de frente. Então, esse cara aqui vai ser o meu domínio, o domínio da minha função. Então, se eu olho para esse domínio é circular, então é interessante que a gente use coordenadas polares. O que eu preciso aqui? Eu preciso do raio e do ângulo. Observe que o raio nasce na origem, e ele já nasce dentro da circunferência. Então, nosso R vai variar a partir de 0. E ele vai até a extremidade. Bom, a extremidade da circunferência é 1. Então, nosso R vai variar de 0 a 1. Eu também preciso que esse raio dê uma volta até cobrir a minha região.
E como é uma volta completa, esse raio vai variar de 0 a 2π. Então r de 0 a 1 e o meu θ de 0 a 2π, para dar uma volta completa. Então tá aí. Bora usar isso para montar nossa integral. Então bora lá, nossa integral vai ficar como? A variável que está fora é o nosso θ. Então nosso θ está variando de 0 a 2π. A integral que está dentro é o nosso r. Então nosso r está variando de 0 a 1. Pronto. Esse cara aqui é a nossa função. É ele que vai ser integrado. Então a nossa integral vai ficar o quê? 1 menos x ao quadrado, que é esse cara, r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, menos y ao quadrado, que é esse cara, r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, tudo isso multiplicado por r, dr, dθ. Lembra da fórmula lá que a gente viu da integral? Bora simplificar essa conta. A integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 1 vai ser igual a 1. Observe que todo mundo aqui tem r, então posso botar em r evidência. Então fica menos r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Observe que eu botei em evidência menos r. Então tira menos r daqui, fica cosseno. Tira menos r daqui, fica mais seno. Isso tudo multiplicado por r, dr, dθ. Bom, espero que vocês lembrem que isso aqui é uma identidade trigonométrica e que isso aqui é igual a 1. Então a sua integral vai ser a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 1, de quem? Bom, sobrou só esse cara aqui. 1 menos r ao quadrado, isso multiplicado por r, dr, dθ. Bom, isso que aconteceu aqui em cima, desse cara da 1, sempre vai acontecer quando você tiver x ao quadrado, y ao quadrado. Sempre que você tiver x ao quadrado mais y ao quadrado e eles estiverem somando, você pode dizer sem medo que isso aqui vai ser igual a 1. Isso em coordenadas polares, tá certo? Bom, seguindo a conta agora. Isso vai ser a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 1, multiplico r menos r ao quadrado, dr, dθ. Pronto. Agora a nossa integral ficou bem simples, agora é só resolver esse cara. Bom, integra esse cara em relação a r, então 0 a 2π. Se eu integro em relação a r, dá r ao quadrado sobre 2, menos r à quarta sobre 4, onde esse r está variando de 0 a 1, dθ. Isso aqui vai ser igual a 0 a 2π. Essa função toda, quando o meu r valer 1, dá 1 sobre 2, menos 1 sobre 4. Menos essa função toda quando o meu r valer 0, mas quando o r for 0, não sobra ninguém. Dθ. Isso aqui vai ser igual a quanto? Bom, eu estou integrando esse cara em relação a θ. Ele não tem θ, então ele é uma constante. Então o θ aparece multiplicando esse cara. Então fica 1 sobre 2 menos 1 sobre 4, multiplicado por θ, onde esse θ está variando de 0 a 2π. Essa função toda, quando o meu θ valer 2π, menos essa função toda quando o meu θ valer 0. Bom, quando o θ for 0, não sobra ninguém e acaba aí. Você simplificando essa conta, isso vai dar igual a π sobre 2. E aí, está aí a nossa integral. Bom, galera, é isso. Coordenadas polares é isso. Como eu falei, é só uma técnica de integração. Quando é que você usa? Quando achar necessário. Toda vez que você tiver uma integral complicada de resolver, você pode tentar fazer por coordenadas polares. Mas lembre, coordenadas polares é interessante de fazer quando o seu domínio for figuras circulares, ou circunferência, assim vai, tá certo? Beleza, até o próximo vídeo, valeu!